Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e você está no Mundo dos Caçadores. Quem serão os príncipes que chegarão ao final da Guerra de Sucessão? Como se cria uma habilidade de especialização? E mais, a reencarnação do Kaito. Bom, tudo isso no Hunter Responde de hoje. Se puder deixar o like, ajuda demais o canal. Hunter de verdade, já deixa aquele likezão aqui no início do vídeo, né galera? E claro, se inscreva nesse canal aqui que é totalmente focado em Hunter x Hunter. Ele tem 3 vídeos por semana. Somente lembrando que o link para o nosso Discord está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser fazer parte do nosso servidor, será muito bem-vindo ou bem-vinda também. E por último, não menos importante, se você quiser mandar a sua pergunta para que ela seja respondida aqui em vídeo, basta utilizar a hashtag HunterResponde, mas a sua pergunta pode ser aqui no YouTube ou lá no nosso Discord também. Bom, acho que os recados já foram dados, então só vamos para mais um Hunter Responde. A primeira pergunta foi enviada pelo Coco Soares. Douglas, quais príncipes você apostaria que estarão entre os últimos 4 sobreviventes da Guerra de Sucessão? E você poderia falar qual ordem de eliminação se daria entre esses 4 até o vencedor? Olha, essa pergunta é bastante complicada, mas eu acho que se eu tivesse que citar alguns príncipes aqui seriam Benjamin, Camila, Tsidoniri, Hawkenberg e também o Hubble. E aí você vai falar agora que, pô, mas você citou 5, eu falei 4. Então, o Hubble eu tô citando porque ele é um protegido do Kurapika. E o Kurapika é um protagonista. Logo a gente meio que faz uma associação que esse garotinho aqui, o nenenzinho, com certeza vai chegar pelo menos até o final da Guerra de Sucessão. E aí no mais, eu acho que esses 5 são os que possuem maior potencial sim, mas tem mais uns detalhes aqui. A gente tem correndo por fora o terceiro príncipe, né, o Zhang Lei, que ele é um filho bastardo do rei, galera. Isso aqui, cara, muito legal e muito interessante. Ou seja, galera, ele não é um filho do Nazube. Isso aqui tem tudo pra dar merda e a gente viu que ele tá arquitetando todo um plano. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Temos também o Tubepa, que é o 5º príncipe e ele meio que quer fazer uma aliança com o Tsidoniri. Mas a gente viu que tá ali em acordo e tudo mais, mas o Tsidoniri só quer utilizar ele. Isso aqui também tem tudo para ser muito interessante. E aí, por último, a gente tem a Fugetsu, que tentou fugir com a Kaito da Guerra de Sucessão. A gente viu que deu um F do cacete e nesse processo a Kaito morreu e só voltou a Fugetsu. Eu acho que o Togashi tem alguma coisa preparada ali também. Não vai ser tipo, só voltou e vai morrer daqui a pouco. Tem que ficar de olho nisso daí. Agora, ordem de eliminação, cara, isso aqui é muito difícil de falar. E a gente sabe que o Togashi gosta de quebrar bastante as expectativas, né? Porque em uma linha geral e em uma linha mais óbvia, seria mais sensato apostar como vencedor o Hubble, né? Já que, como eu falei, ele é protegido do Kurapika e o Kurapika é o protagonista. Mas será que a gente pode pensar dessa forma mesmo? Bom, eu ainda não tenho uma resposta para isso. A próxima pergunta foi enviada pelo Ratoruja. Você acha que o Vogin e a Pakunoda conseguiriam enfrentar as formigas quimera com facilidade? Se sim, qual formiga seria capaz de dar um trabalho para os membros do Ryodan? Não, sinceramente, o Vogin seria capaz de enfrentar qualquer formiga quimera. Isso aí é fato, cara. Não tem nem como discutir isso, sinceramente. A Pakunoda poderia ter um pouquinho mais de ressalva, mas eu também acho que seria de boa para ela poder enfrentar as formigas quimera. No meu ver, para os membros da trupe fantasma, os membros do Genei Ryodan, precisaria ser nível guarda real, para poder realmente dar um perigo de vida ali, ó. Cara, pode morrer. Contra as demais formigas, eu acho que seriam combates tranquilos mesmo. E aí, contra a guarda real também ficaria muito difícil, né, de prever um resultado, porque eles eram muito poderosos. É lógico que tem alguns membros do Genei Ryodan ali que, pô, se a gente casasse contra os guardas reais, era F. Mas tem outros ali que ou a luta vai ficar parelha ou daria pra ter vitória, entendeu? É mais ou menos por aí, porque não são todos os membros do Genei Ryodan que são igualados em nível de força. A gente sabe que tem discrepância entre um e outro. Na minha opinião, a luta do Phaeton contra a Zazan, eu achei que foi até demais, porque o único ponto que a gente tem é que o Phaeton tá fora de forma. E a gente viu como foi, né? O Phaeton meio que venceu ali, cara. Pô, foi até meio que fácil, assim, né? Ele tomou uns danos ali e tudo mais, mas não foi de uma luta difícil pra ele. Se ele tivesse em forma, teria sido uma luta bem rápida, pra falar a verdade. Ele teria passado o carro geral ali e teria vencido.
Então eu acho que seria mais ou menos essa realidade aí para a maioria das formigas contra os membros da trupe, sinceramente. Se fosse contra o Voguinho, então, nossa, ia ser tranquilão a vitória. A próxima pergunta foi enviada pelo Degui1804. Como é criada uma habilidade de especialização? Por exemplo, depois do teste da folha, eu acho que o teste da folha aqui, galera, no caso é o teste da água, mas tudo bem. Se o emissor descobre que é da emissão, irá aprender o básico do NEM e desenvolver o Hatsu de acordo com o que suas finalidades do pentagrama podem fazer. Sem querer ser chato, tá, mano? Não é um pentagrama, é um hexágono, ou o diagrama mesmo de aura. Assim, não quero ser chato não me leve a mal, tá? Já um especialista é muito amplo e pouco limitado o que se pode fazer. Como ele sabe o que consegue e o que não consegue fazer? Exatamente, mano. O NEM de especialização realmente de todos é o mais amplo e é o que confere mais possibilidades para um determinado personagem. O especialista tem muitas possibilidades, né, para poder criar uma habilidade, já que ele tem os 6 grupos à disposição para poder inventar uma habilidade, né? 1, 2 ou 3 ou até mais habilidades, depende do que o personagem quer fazer. Mas é sempre bom ressaltar que, assim como os demais grupos, um especialista tem o diagrama de aura dele, né? Temos o diagrama da especialização, aprimoramento, transmutação e por aí vai. E como eu falei, um dos caminhos possíveis para um especialista é que ele pode utilizar todos os grupos de aura e, dessa maneira, criar uma habilidade que envolva os 6 grupos. Ou pode ser uma habilidade que envolva 5, 4, 3, depende do que ele quer fazer mesmo. É claro que é bom ressaltar que se um cara decide utilizar 6 grupos de aura em uma habilidade, é extremamente maçante, né? Vai ser muito complicado, é muita coisa para fazer. Mas mesmo assim, seria possível e alcançável. E aí quando se fala de especialização, geralmente é um dom natural que precede o uso do NEM. Ou seja, em muitos casos, ele pode se revelar antes de um determinado personagem estar utilizando o NEM ou ter desbloqueado o seu NEM. Como foi o caso da Neon Nostrade, né? Ela nem sabe da existência do NEM e já tem um Hatsu totalmente completo e, por sinal, complexo. Por outro lado, o Tsuhiro Onihi só descobriu a habilidade NEM dele pouco tempo depois dele saber da existência do NEM e começar a praticá-lo. A verdade é que depende bastante, né? E aí a gente tem aqui algumas possibilidades. Uma pessoa que é especialista pode ter uma habilidade única e totalmente pertencente a ela, revelada em algum momento da vida. Isso é o caso da maioria dos especialistas, né? Essa habilidade tem uma ligação totalmente direta com a pessoa em si. E aí, nesse caso aqui, a gente tem o Tsuhiro Onihi, tem a Neon Nostrade, tem o Melioron, tem o Crollo, Binô e por aí vai. Ou pode ser que a pessoa não tenha nada revelado para ela, não tenha nenhum dom natural que ela tenha desde a infância ou que ela tenha desenvolvido em algum momento da vida, e dessa forma ela decide então criar uma habilidade de especialização. E meio que a especialização acaba agindo como um fator centralizador para poder alcançar habilidades que, mesmo usando os outros grupos, você não alcançaria. Vou dar um exemplo aqui de uma criação minha. Eu criei uma habilidade chamada de Gears of Time, né, que são as engrenagens do tempo. O conceito dessa habilidade aqui é que o personagem poderia voltar no tempo e meio que viver momentos específicos, mas por um curto período de tempo, né? Então o cara volta no tempo e revive ali um pedacinho de um evento passado. Porém, um detalhe importante é que ele só pode observar e ele não pode interagir com nada. Essa habilidade aqui, ela não poderia ser explicada pela junção dos demais grupos de aura. Ou seja, é uma habilidade totalmente de especialização. Com a união dos outros 5, você conseguiria explicar essa habilidade? Ficaria muito difícil, né? Então, é uma habilidade de especialização. E aí você pergunta, o que tem a ver, de repente, com o meu personagem? Eu não criei nenhum background, mas eu poderia criar alguma coisa? De repente, esse personagem, ele ia... Durante a infância, teve muitas premonições, sonhos e tudo mais, e essa habilidade se revelou. Poderia colocar isso no background para poder justificar esse dom, né? Que precedeu o NEM. Mas eu preferi não colocar, mas poderia e se encaixaria naquele sentido que eu falei pra você de especialização. Ou poderia só simplesmente, meu personagem é especialista e ele criou essa habilidade aqui. Essa pergunta aqui foi enviada pelo Fernando R5987. Como Kaito reencarna se ele não foi devorado pela rainha? Bom, de maneira bem resumida aqui pra você, mano, isso tudo se deve àquela habilidade dele de como eu poderia morrer assim. Isso aqui foi explicado pelo Jin lá no arco do 13º presidente
presidente. Na realidade, o Jin explica isso pro Gon, né? O Gon meio que lamenta lá e tudo mais. E o Jin já tinha conversado com o Kaito previamente. Fala, né, isso pro Gon, né? No mais, se você quer saber mais detalhes do que pode realmente ter acontecido, eu fiz um vídeo explicando as habilidades do Kaito e lá eu dou meu pitaco, dou o meu palpite de como isso pode ter acontecido, até mesmo porque a gente não tem a explicação na obra, né? Então, se você quiser dar uma olhada, eu sugiro bastante que você veja o vídeo é bem bacana, um pouquinho grande, mas tá aqui nos cards. Próxima pergunta foi enviada pelo Extreme Otaku Gamer. Faz muito tempo que vi Grid Island e tô curioso. Mesmo depois de ter sido zerado pelo Gon, ainda é possível jogar e colecionar as cartas? Tipo, o Gon foi o primeiro a finalizar o game, zerar o game. E não é porque ele pegou todas as cartas ou zerou o game que ele acabou em si, né? Ele ainda continua funcionando. Então ainda é possível entrar em Grid Island e jogar o game e pegar novamente as cartas e buscar zerar ele. Porém, é muito importante ter em mente que o lendário game que há anos e anos nunca foi zerado agora. Então todo aquele prestígio, né, e a mística que envolvia Grid Island meio que dá uma reduzida, porque, tipo, caraca, ninguém nunca zerou. Bom, agora a gente já tem uma pessoa que finalizou o game. E aí, tipo, as pessoas podem... eu queria ser o primeiro, vou ser o segundo. Isso pode acontecer, né? Então é basicamente isso. Grid Island ainda continua em funcionamento e dá pra entrar no game, jogar e tentar zerar ele sim. Bom, galera, esse foi o Hunter Responde de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das perguntas, eu espero que vocês tenham gostado da resposta e, acima de tudo, que eu tenha ajudado a vocês a entender alguma coisinha do mundo de Hunter x Hunter. Bom, no mais, se você quiser agregar alguma coisa a esse vídeo, manda lá nos comentários, que na medida do possível eu sempre tô lendo os comentários. Bom, eu tô lendo de todo mundo, eu sempre leio. Responder, às vezes não dá pra responder a todo mundo, mas eu leio todos os comentários com o maior carinho e agradeço demais que vocês se interessam em mandar os comentários pra cá pra gente trocar aquela ideia. Então é isso, eu vou indo, mas eu espero em um próximo vídeo te encontrar aqui no mundo dos caçadores. Valeu, galera!